Meus queridos, podem assentar-se e eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta de 1 Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 1. Primeira carta de Pedro, no capítulo 1. Vamos fazer uma leitura desses primeiros versículos até o ponto que eu acho que será necessário para aquilo que Deus colocou no meu coração nessa noite, para falar com você. Amém? Primeira carta de Pedro, no seu capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus: Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta ao povo de Deus que vive espalhado nas províncias do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus o Pai, e pelo Espírito de Deus vocês foram feitos um povo dedicado a Ele, a fim de obedecerem a Jesus e ficarem purificados pelo seu sangue. Que vocês tenham mais e mais a graça e a paz de Deus. Louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês, que por meio da fé são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam, mesmo sem o terem visto, e creem nele, mesmo que não o estejam vendo agora. Assim vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa, que as palavras não podem descrever. Vocês têm essa alegria, porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé que possuem. Amém, meus queridos? Palavra de Deus ao nosso coração, escrita, inspirada pelo Espírito Santo, escrita pelo apóstolo Pedro. Domingo à noite eu falei de João e Tiago, que eram pescadores, assim como Pedro era pescador, e os evangelhos nos deixam a entender que Pedro, Tiago e João foram chamados por Jesus para serem apóstolos no mesmo dia, muito próximos, no mesmo lugar, no mar da Galileia. Estavam ali pescando, trabalhando na sua profissão, e Jesus passou e disse: olha, agora vocês serão pescadores de homens. E eles prontamente deixaram ali as redes à beira da praia e seguiram ao Senhor. E Pedro, que foi um homem que precisou ser trabalhado por Jesus, Pedro era uma pedra bruta, que Jesus teve que trabalhar e lapidar essa pedra para que ela ficasse brilhando, bem bonita. E vamos combinar, né, irmãos, que todos nós somos pedras brutas, né? Todos nós, quando nos convertemos, quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador, todos nós éramos como pedras brutas, e alguns de nós ainda o somos, e Deus está trabalhando na gente, Deus está formando a gente a cada dia, e moldando em nós a imagem e o caráter de Jesus. E Pedro, nessa carta, ele já não é mais aquele homem que nós vemos nos evangelhos,
aquele homem intempestivo, sanguíneo, colérico, que não parava muito para pensar antes de falar ou de agir. Pedro agora, um homem não perfeito, obviamente, porque não existe pessoa perfeita nesse mundo, nunca existiu, a não ser o Senhor Jesus, mas agora um homem diferente, já experimentado na fé, aprovado na fé, um dos líderes da igreja de Jerusalém, uma testemunha ocular de Jesus. Jesus preparou Pedro para esse momento, e agora Pedro, ele começa a escrever, ou ele tem um amanuense, que era a prática da época. Quando você escreveu uma carta, você tinha lá alguém que escrevia para você, possivelmente Silvano, e Pedro então começa a escrever, ou ditar, não importa, ele é o autor dessas palavras, e ele então escreve para os seus destinatários, que eram crentes, irmãos, que estavam sofrendo grande perseguição por causa da fé. Eles estavam sofrendo grande perseguição por causa do seu amor a Deus, por causa do amor à palavra de Deus, estavam sofrendo. Então Pedro escreve essa carta para ensinar aqueles irmãos como que eles deveriam proceder enquanto crentes, enquanto filhos de Deus, como que eles deveriam proceder na condição de testemunhas de Jesus, de discípulos de Jesus, como que eles deveriam proceder diante daquelas adversidades, diante daquelas lutas, diante daquelas tribulações, diante daquelas dificuldades que eles estavam vivenciando. Porque vamos concordar, irmãos, que muitos crentes, quando surgem as lutas e quando surgem as dificuldades, eles podem parecer qualquer coisa, menos crentes, menos filhos de Deus, menos pessoas que confiam no Senhor. Então Pedro diz: olha, nós como filhos de Deus, como pessoas transformadas pela palavra do Senhor, nós temos que agir dessa maneira. E este é o tom, esta é a mensagem, este é o propósito dessa carta. Os versículos que lemos são apenas um emblema, uma amostra daquilo que Pedro vai falando desde agora até o fim dessa pequena carta. Mas esse é o propósito, nos ensinar como que nós, como filhos de Deus, devemos nos portar diante das adversidades. Os versículos que nós lemos, eles podem ser divididos em 3 partes. Os primeiros versículos que nós lemos, Pedro, ele demonstra como Deus, ele nos transformou em Cristo. Pedro, ele demonstra qual é a nossa posição espiritual em Jesus. Pedro, ele demonstra que fomos renovados por Deus, fomos salvos pela graça do Senhor. Pedro, ele diz pelo Espírito Santo e demonstra que fomos salvos pela fé em Jesus, pela graça de Deus. Ele demonstra que nós recebemos a vida de Deus, e Deus partilhou, Ele compartilhou a vida do Espírito e nos deu essa vida, e é por isso que nós somos agora o templo, a morada do Espírito Santo. Eu falava com Deus, orando por esse culto, e eu falava para o Senhor: Senhor, nós estamos nesse lugar que nós chamamos do templo do Senhor, mas nós somos o templo do Senhor, nós somos os verdadeiros templos, morada do Senhor. Deus, Ele não se importa mais em habitar num templo feito por mãos humanas, como acontecia lá no Antigo Testamento. Deus agora em Cristo habita em todos nós. É isso que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo a maneira poderosa, transformadora, sobrenatural, como Deus transformou a nossa vida, como Jesus veio nos perdoar os pecados e nos dar uma grande salvação, e o nosso coração está firmado nessa salvação, como Paulo escreveu aos Romanos no seu capítulo 8, quando ele diz que o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Temos a convicção dada por Deus de que somos filhos de Deus, porque é uma convicção espiritual, não é algo que o pastor coloca na gente, não é uma lavagem cerebral, não é apenas algo, uma informação intelectual que nós recebemos, é uma experiência que tivemos com Deus, e por isso sabemos, na nossa consciência espiritual, de que nós somos dele,
de que nós somos de Jesus, de que nós vamos morar no céu, não porque mereçamos, não porque merecemos, porque a salvação não é por obras, a salvação é pela graça, não é por aquilo que fazemos, mas é por aquilo que Jesus fez na cruz por nós. Amém? E aí, quando lemos essas palavras de Pedro, se a gente destacar essas palavras de Pedro de toda a Bíblia, do contexto da sua própria carta, ou de toda a Bíblia, se a gente fizer um recorte e parar naquelas palavras em que ele diz que Deus nos deu uma grande salvação, a gente vai achar, bom, então essa pessoa que teve essa experiência não vai enfrentar problemas na vida. Essa pessoa que foi salva por Deus, que serve esse Deus poderoso, esse Pai misericordioso que perdoa pecados, que nos dá a sua própria vida, que compartilha conosco a sua vida, certamente essa pessoa não enfrentará problemas, não enfrentará dificuldades, ela vai viver uma vida comparada a um barquinho no céu azul, com uma brisa suave batendo no rosto do navegante. Mas a grande verdade é que isso não é verdade, isso não é a realidade, não é isso que a gente deve esperar, uma vida sem problemas, uma vida cristã sem dificuldades. O fato da gente termos sido salvos e perdoados, e termos um Deus poderoso na nossa vida, não significa que não encontraremos dificuldades, que não enfrentaremos lutas, adversidades na vida. Aliás, o próprio Senhor Jesus, e Pedro ouviu essas palavras: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Pedro tentou fugir dessas aflições, quando ele negou Jesus por 3 vezes, mas ele se arrependeu, e foi perdoado pelo Senhor. E Pedro nunca mais, ele fugiu de confessar a Jesus como o Senhor da sua vida. E a história da Bíblia de Pedro e a tradição cristã nos ensina que Pedro se tornou um homem corajoso, não para sacar a espada e cortar a orelha do servo do sumo sacerdote, mas para confessar Jesus abertamente e sofrer o que fosse preciso por causa daquilo, da sua fé. Então Pedro, na segunda parte dos versículos que nós lemos, ele vai dizer o seguinte: olha, pode ser que nesse momento, depois de falar do que Deus fez por nós, Pedro escreve assim para os seus destinatários: pode ser que neste momento vocês estejam um pouco tristes. Ele vai dizendo isso a partir do versículo 6. Pode ser que nesse momento vocês estejam um pouco frustrados, entristecidos, preocupados, nervosos, por causa das provações que vocês estão enfrentando, por causa das lutas que vocês estão lutando. Pode ser que nesse momento alguns de vocês estejam desanimados, pode ser que nesse momento alguns de vocês estejam em dúvida, pode ser que nesse momento alguns de vocês estejam até, quem sabe, decepcionados com Deus, porque eles estavam enfrentando perseguições. Hoje dizer que nós, crentes brasileiros, século 21, 2020, dizer que sofremos perseguição por causa do Evangelho, isso pode nos parecer até uma piada, né? Talvez você sofra lá uma perseguição psicológica, moral, né? Muito fraquinha, baseada com essa perseguição que os cristãos aqui do primeiro século estão sofrendo. Alguém que tira sarro de você, um parente que não te visita mais, né? Os colegas do trabalho que não te convidam mais para o happy hour, não convidam você mais para beber aquela cervejinha. Quem sabe você, né, é meio deixado de lado de algumas conversas, de algumas reuniões familiares. Isso, gente, é um mamão com açúcar. Isso aí é uma perseguição? Mas gente, entre nos sites das organizações missionárias, aí você vai ver o que é perseguição, o que os cristãos estão sofrendo em países onde a pregação do Evangelho é proibida. Vê lá o que está acontecendo no Irã, Arábia Saudita, Coreia do Norte, Cuba, China.
Quantas pessoas poderiam estar aqui nessa noite? Quantas pessoas? E irmãos desses países fariam de tudo para estar numa reunião como essa, porque lá eles têm que se reunir secretamente, porque se o governo pegar é morte, se a família pegar é morte. Então é muito engraçado quando a gente vê hoje: minha mãe falou que vai me deserdar se eu me batizar. A gente até dá risada, porque a perseguição que a gente sofre aqui no Brasil, gente, nem se compara com a perseguição que os primeiros missionários, quando chegaram aqui no século XIX, 1854, 1860, 1870, os congregacionais, metodistas, presbiterianos, batistas, depois na virada do século, os pentecostais, os assembleanos da congregação cristã. Porque esses irmãos, gente, nós estamos chupando uma jabuticaba que nós não plantamos, irmãos, essa é a verdade. Nós estamos colhendo os frutos desses missionários que chegaram lá há mais de 100 anos atrás, e eles sofreram para pregar o Evangelho no Brasil, e expandir o Evangelho do jeito que está hoje. Então você tem que conhecer a sua história, você tem que conhecer a sua história, a sua origem, de onde viemos, o preço que os nossos pais pagaram, para a gente ter toda essa liberdade, de poder cultuar a Deus livremente. Se você quiser pegar uma Bíblia, ir lá no meio da praça central e começar a pregar lá, ninguém vai impedir você de fazer isso. Isso é algo maravilhoso. Então Pedro está falando, por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque, certamente, todos nós que estamos aqui, o nosso problema não é perseguição por causa do Evangelho, talvez seja, mas os nossos problemas hoje são outros, no contexto que nós vivemos. Talvez conflitos familiares, conflitos conjugais, enfrentamento da doença, de um processo de adoecimento, quem sabe o luto, quem sabe problemas emocionais de ordem psicológica, transtornos de ansiedade, quem sabe episódios depressivos, problemas existenciais, problemas de relacionamento, problemas com o trabalho, com a carreira, com a transição de carreira, problemas lá no local de trabalho, problemas financeiros, né? Os crentes hoje estão enfrentando problemas muito diferentes desses que para quem Pedro está escrevendo. Então, o que eu quero dizer com isso? Esses problemas são os nossos problemas, e eles são importantes. Eu não estou dizendo que eles são menos importantes ou menos graves do que aqueles da natureza dos destinatários de Pedro. São os nossos problemas, e eles são importantes, e Deus se importa com eles. É muito importante a gente saber o contexto, e a gente trazer isso para a nossa vida, o que Deus está falando através da sua palavra. O que eu estou querendo dizer, o que Deus está querendo dizer para nós, irmãos, é que todos nós temos problemas, todos nós enfrentamos adversidades, todos nós que fomos salvos por Jesus, todos nós que fomos libertos do pecado, todos nós que tivemos o nosso nome inscrito no livro da vida, enfrentamos adversidades, enfrentamos, como ele diz no texto, provações, tribulações, tentações. E o que acontece quando nós estamos diante de uma provação, irmãos? Quando estamos diante de uma provação, o nome já diz, prova, né? Prova é para a gente ser aprovado, não é isso? Essa semana os alunos da Apple vão entregar a prova, não é isso, Benite? Já entregou, né? Eu vi lá seu e-mail. Prova de profetas maiores, eles precisam entregar a prova. Aí o pastor Marcelo corrige, se tirar a nota até no máximo de 7, é aprovado. Então prova é isso, né? Provação. Então quando ele fala, olha, a nossa fé ela tem que ser provada, ela vai ser provada no momento da adversidade. É exatamente isso que acontece conosco.
Acontece que quando nós estamos diante de uma adversidade, e a adversidade ela não faz parte dos nossos planejamentos, mas elas surgem na nossa vida, elas mexem conosco, elas mexem com o nosso coração, elas mexem com as nossas emoções, e dependendo da gravidade da adversidade, da grandeza da adversidade, ela mexe com os nossos relacionamentos. Dependendo da gravidade do problema, afeta as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que nos amam. Então, a adversidade é isso. Uma crise, ela desorganiza a nossa vida que estava organizada, de tal maneira que a gente tem que, de repente, se reinventar, ressignificar aquele momento presente. É isso que acontece, e isso tudo que eu estou falando tem tudo a ver com o que Pedro está escrevendo, porque enfrentamos um problema, e aí a nossa fé ela é provada. E o que acontece com a gente, irmãos, quando a gente está enfrentando uma adversidade que a gente não está entendendo? A gente enche Deus de perguntas, não é assim? A gente quer saber o porquê, a gente quer saber o para quê, a gente quer respostas de Deus, a gente enche Deus de perguntas. Assim como Abacuque encheu Deus de perguntas, quando ele soube pelo próprio Deus, que o povo de Deus ia ser castigado pelos babilônicos. O Abacuque não entendeu aquilo, mas como é que pode? E encheu Deus de perguntas, e Deus respondeu. Jó encheu Deus de perguntas, quando uma crise tempestuosa avassalou a sua vida, e Deus respondeu, não as respostas que Jó queria, mas as respostas que ele precisava. Moisés fez perguntas para Deus. Irmãos, Deus não se incomoda com as nossas perguntas, porque Deus sabe o que a gente vai fazer, porque a gente é humano, a gente é limitado, a gente é finito, a gente não sabe tudo, a gente não sabe todas as coisas, o pastor não sabe todas as coisas, o único que sabe todas as coisas é Deus. Quando eu era menino, obreiro menino, eu tinha essa preocupação de ter que dar resposta para tudo que me perguntava. Hoje, graças a Deus, amadureci, cresci, tenho ainda muito que aprender, mas eu não tenho mais essa preocupação de ter que dar resposta para tudo que me perguntam. Não tenho esta obrigação, porque pura e simplesmente Deus não compartilhou comigo, nem com você, nem com ninguém, o atributo da onisciência. Esse atributo é exclusivo dele, eternamente. Então a gente enche Deus de perguntas, e as perguntas, elas não ofendem a Deus. Deus recebe as nossas perguntas, eu acredito assim. Deus recebe as nossas perguntas, porque Ele sabe que nós somos pó, porque Ele sabe que nós somos humanos, e que nós precisamos dEle, e Deus ouve as perguntas que fazemos. Pedro está dizendo que a nossa fé, ela é provada pela provação. Assim como o ouro é provado pelo fogo, a nossa fé, ela é provada na provação. Pense no ouro, que é colhido lá no garimpo. Se você eu nunca estive num garimpo, mas já vi foto, é uma coisa assim meio, o cara está lá garimpando terra, você não está vendo nada, parece que não tem nada lá, mas quem tem o olhar clínico do garimpeiro, sabe que ali o ouro está ali. Aí aqueles fragmentos, aqueles pedaços de ouro misturado com barro, aquilo é passado por um processo de purificação, de limpeza, aí passa pelo fogo, aí depois passa por outro processo, e aí vai, até chegar nessas peças aqui, ó, né, que nos embelezam, ou embelezam alguma parte da nossa casa. Para essa aliança de ouro chegar onde chegou, passou por um longo processo. Então, o que Pedro está dizendo é isso, que a nossa fé, ela, quando a gente enfrenta uma adversidade, uma crise, uma luta, o que está acontecendo? A nossa fé, ela entra num processo.
Esse processo pode ser um processo, dependendo da nossa postura, pode ser um processo de degradação, ou pode ser um processo de crescimento espiritual, um processo de amadurecimento, um processo que vai nos levar a ter uma experiência com Deus. Por que eu falo isso? Eu não estou falando nenhuma heresia. Olha o que Jesus falou na parábola do semeador. Ele fala que tem 4 tipos de solo, apenas um solo é a boa terra, em que a semente na parábola é a palavra de Deus, que quando semeada no solo, que é 4 tipos de coração, ou 4 tipos de respostas que as pessoas dão à palavra de Deus. Então, Jesus ele fala de apenas um solo, que a palavra vai cair no coração e a pessoa vai frutificar, ela vai vingar na fé, ela vai permanecer em Deus, vai permanecer em Jesus. Mas outros 3 tipos de solo, à beira do caminho, solo pedregoso, solo espinhoso, são aquelas pessoas que recebem a palavra, mas a palavra não cria raízes. E aí Jesus, na explicação da parábola, ele vai dizer o porquê que a palavra ela não cria raízes. Uma das explicações é por causa das perseguições, é por causa das lutas, das adversidades. Então, muitas pessoas recebem a palavra do Evangelho, algumas até se batizam, ficam entusiasmadas com Jesus, ficam entusiasmadas com a mensagem, ficam entusiasmadas com a igreja, acham um ambiente lindo, maravilhoso, descem as águas, o nome delas fica nos computadores da igreja, como membro da igreja, recebe um certificado de batismo, coisa mais linda. Mas nada disso significa que a pessoa de fato teve uma conversão. Mas como pastor, a gente batiza gente que não se converteu? Ora, a pessoa está confessando Jesus, está vindo aos cultos, a pessoa se converteu de verdade ou não, os frutos que vão mostrar. A Bíblia fala em Atos capítulo 8, de Simão, que foi batizado pelos apóstolos, gente. Simão entrou na fila do batismo, foi batizado, e depois de ser batizado, ele foi perguntar para Pedro quanto que custava, valor monetário, o poder do Espírito Santo. Um cara desse se converteu? Não se converteu, e foi batizado pelos apóstolos. Então, a conversão, ela não vem pelo batismo. O batismo é para quem já é convertido. Mas o que nos garante que alguém que está descendo as águas é alguém de fato convertido? Não tem como a gente saber. É o tempo, é o fruto que vai mostrar. Então, o que eu quero dizer com isso? Onde que eu estava mesmo? Deixa eu voltar lá, deixa eu rebobinar a fita. Voltei, lembrei que eu estava falando, que um assunto vai chamando o outro. Jesus vai explicar isso, que muita gente fica entusiasmada com o Evangelho, e por causa das crises, das adversidades, as pessoas abandonam Deus. Por quê? Porque elas têm expectativas erradas a respeito do Evangelho, falsas expectativas a respeito de Jesus. Elas acham que porque agora estão servindo, ou se entregaram a um Deus poderoso, elas não poderão mais ter dificuldades na vida. Mas onde está escrito isso na Bíblia? Essas falsas expectativas, ou elas são plantadas pelo pastor, pela igreja, ensino errado, ou a própria pessoa compreendeu errado a mensagem. É por isso que a gente tem que ter uma visão clara, correta do que é o Evangelho de Jesus e o que é vida com Deus. Então, meus irmãos, a nossa fé, ela começa a entrar a cada crise que enfrentamos, e quanto mais tempo de Evangelho você tem, 2 anos, 5 anos, 10, 15, 20, 30 anos, a cada prova que você passa, cada provação que você passa, é um processo de amadurecimento da sua fé. A sua fé, como ouro, está dentro de como se estivesse dentro de um forno, passando por um processo de purificação, e a maneira como você, diante de Deus, lidar com a crise, lidar com a adversidade, lidar com os seus problemas, é a sua postura diante de Deus, diante de si mesmo, diante das pessoas, que vai determinar se a sua fé, ela será provada ou desaprovada. Pedro está dizendo que
Deus permite que isso aconteça para que a nossa fé seja aprovada. A nossa fé, irmãos, assim como o nosso amor, assim como todas as nossas virtudes e qualidades, não são perfeitas. Sempre haverá um grau de imperfeição lá. Eu acredito assim, alguém pode discordar de mim teologicamente, mas eu acredito que todas as nossas virtudes humanas e espirituais, elas são imperfeitas, porque somos imperfeitos. Mas no meio dessa imperfeição toda, Deus recebe aquilo que nós oferecemos para Ele. Deus aceita. E não sei qual é a adversidade que você está enfrentando, a adversidade que os leitores, destinatários dessa carta estavam enfrentando, eram as perseguições por causa do Evangelho. Eu não sei hoje o que te atormenta, mas aquilo que hoje te atormenta, Deus está usando. Não estou dizendo que Deus está enviando a tormenta, entenda o que eu estou dizendo, porque há uma diferença muito grande entre o que Deus permite e o que Deus quer, o que é permissão e o que é vontade de Deus. Mas se está acontecendo é porque no mínimo é a permissão de Deus, e se Deus está permitindo, é porque Ele está usando isso para aperfeiçoar você, para melhorar você, para tornar a sua fé mais forte, mais robusta, tornar você alguém experimentado. Às vezes, irmãos, uma crise não tem o fim que nós esperávamos, e aí isso causa uma confusão ainda maior na nossa cabeça, porque às vezes uma crise não tem o fim que a gente aguardava, né? Não tem aquele fim que nós esperávamos, e nesses momentos a dor é muito grande. A dor dentro da gente é muito grande, a decepção talvez com Deus seja muito grande. E quando isso acontece, irmãos, eu acredito que o processo está continuando. A gente não entende, a gente esperneia, a gente rola no chão, mesmo que metaforicamente, a gente entra em parafuso, mas a gente nunca pode deixar de acreditar que mesmo ali, o amor de Deus está conosco, que de alguma forma Deus está nos amparando e nos compreendendo a nossa dor e nos ajudando nas nossas dúvidas, nas nossas tristezas, nos abraçando, nos acolhendo, nos sustentando no meio da dor. E aí a terceira parte do que Pedro está falando, dos versículos que nós lemos no final, Pedro vai trazer Jesus para essa conversa. Ele vai trazer Jesus. E o que eu entendo que Pedro está dizendo, é quase uma paráfrase do texto, ou não uma paráfrase, mas uma reflexão além do texto, melhor dizendo, é como se Pedro estivesse dizendo assim: olha, a gente pode passar por tudo isso por causa de Jesus, que nós não vemos, nunca ouvimos, mas nós cremos nele. E é muito curioso Pedro dizer isso, e é interessante porque Pedro viu Jesus, Pedro tocou em Jesus, Pedro andou com Jesus, ele ouviu a voz de Jesus, as palavras de Jesus, ele comeu com Jesus. Então Pedro, ele está dizendo para aqueles destinatários, como lembrando: olha, eu estive com Jesus, eu andei com Pedro, com Jesus, eu estive com ele, fui uma testemunha ocular dele, ouvi a voz de Jesus, pousamos no mesmo lugar, comemos na mesma cama, comemos na mesma mesa, partilhamos das mesmas coisas. Pedro fazia parte do grupo íntimo de Jesus, dos 3 apóstolos, Pedro, João e Tiago, como se Pedro estivesse dizendo assim: olha, embora vocês não tenham tido a mesma experiência que eu tive, mas Jesus também está com vocês, e embora vocês não tenham visto Jesus, vocês o amam, e Ele está com vocês. E aí Pedro desloca o olhar daqueles irmãos
daquele momento presente que eles estavam vivenciando na terra, e Pedro desloca esse olhar para a eternidade, porque a nossa vida não termina aqui, a nossa história não termina aqui, a nossa história prossegue por toda a eternidade com Jesus. É isso que ele diz no último versículo que eu li: vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé que possuem. No final, na metade do final do versículo 8, ele diz assim: assim vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa, que as palavras não podem descrever. Começo do versículo 8, lendo de trás para frente, né? Vocês o amam mesmo sem o terem visto, e creem nele mesmo que não o estejam vendo agora. Pedro está dizendo: a gente pode enfrentar uma provação da fé, porque Jesus nos ama, porque nós amamos a Jesus, porque Ele está em nós e nós estamos nele, e é Ele que nos sustenta. E esse Jesus que eu estou falando para vocês, Pedro dizendo, esse Jesus que eu estou dizendo para vocês, Ele morreu, é verdade, mas Ele ressuscitou, e eu vi o Cristo ressurreto, eu vi Ele sendo ascendido aos céus, e lá Ele foi recebido, e agora Ele está vivo e poderoso, assentado à direita de Deus o nosso Pai, e intercedendo por nós, nos acompanhando 24 horas por dia, e é fiel a sua promessa que diz: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? A nossa fé pode ser provada e aprovada, não simplesmente pelos resultados da nossa fé, mas sobretudo por aquilo que é o nosso Deus, e pelas promessas eternas que Ele tem para nós. Por isso que Paulo disse, que nós andamos não por aquilo que vemos, mas por aquilo que não vemos. Amém? Irmãos, precisamos crescer, precisamos amadurecer, não podemos ter uma fé infantil, uma fé que para crer precisa ver, uma fé que precisa tocar nas coisas. Eu preciso de um objeto, né? Um objeto, né, que venha, pelo qual Deus vai me abençoar. Nós temos que crescer na fé, irmãos. Uma vez uma irmã me procurou: pastor, vocês vendem ou dão aí o óleo ungido? Bom, primeiro, né, óleo ungido, como que unge óleo, né? Falei: irmã, por que a irmã quer o óleo? Não, porque eu quero abençoar lá a minha casa, meu local de trabalho, que seja. Antes de se converter, a pessoa falava assim: eu quero benzer a minha casa. Está fazendo a mesma coisa. Eu falei: irmã sabia que o óleo é só um símbolo? O óleo é só um símbolo do Espírito Santo, de que a pessoa ungida está sendo separada por Deus, pelo Espírito Santo, e colocada aos cuidados de Deus. É só isso, é um símbolo, não é o óleo que cura. Falei outra: a presença de Deus está na senhora. Quando a senhora entra em qualquer lugar, ali está a presença de Deus, a bênção de Deus está ali. Então a gente precisa crescer, amadurecer na fé, e olhar para Deus e para a nossa vida, para o nosso passado, para o nosso presente, para o nosso futuro, com um olhar que vai além das circunstâncias que os nossos olhos veem. Esse é o convite de Jesus para nós, para a nossa fé. Amém? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso amado, bendito Pai, que o Teu Espírito Santo nos dê compreensão da Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos dê a compreensão das Tuas verdades que nos foram reveladas.
Que o Teu Espírito Santo nos ajude nas nossas crises, provações, adversidades. Que o Teu Espírito Santo nos sustente no meio das confusões que nós muitas vezes nós mesmos provocamos, e aí precisamos nos arrepender e pedir perdão ao Senhor. Pai, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Que esta Tua palavra, meu Deus, que esta Tua palavra entre de uma maneira profunda em nossos corações, nas nossas mentes, no nosso entendimento, no nosso espírito, na nossa alma, e que o Teu Espírito Santo trabalhe em nós, Senhor, de uma forma que a nossa fé não esmoreça no meio da batalha, que a nossa fé, ela permaneça robusta, forte, cada vez mais viva no Senhor. Que não sejamos como aqueles, como diz em Hebreus capítulo 10, Senhor, como aqueles que retrocedem para a perdição. Não, Senhor, que nós sejamos aqueles que caminham olhando para o alto, para Jesus, para o autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus, eu quero convidar você nesse momento a entregar a Deus as suas lutas, as suas adversidades. Entregue para Deus as suas perguntas, entregue para Deus as suas dúvidas, entrega para Deus a sua dor, entrega para Deus os seus dilemas, entrega para Deus, confia nele, confia nele. Ele sabe como trabalhar com você, Ele sabe exatamente como agir em você, Ele sabe. Às vezes nós não entendemos, mas Ele sabe. Às vezes não é do jeito que a gente quer, mas Ele sabe. Às vezes não é no tempo que nós queremos, mas Ele sabe. Ele sabe. Confie nele, confie no Senhor. Ele é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Ele cuida de nós. Ele cuida da gente. Convido você a colocar a tua vida diante do Senhor. Vamos ficar em pé e vamos adorar a Deus com esta canção, amém, irmãos?